Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para dar sequência aí, dando segunda parte do meu testemunho. Graças a Deus que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Irmãos, como eu tinha relatado aí no outro vídeo, né, a respeito de como que Deus começou a trabalhar na minha vida, antes de eu ir para o Pastor Zé Gonzaga, quando eu fui para a região lá, eu fui morar na casa de um tio meu, de Geraldo Pedro, que já dorme no Senhor, minha tia também. E lá eu morei na casa de uns primos, que um também já dorme no Senhor. Eles também lutaram comigo lá, mas não teve muito sucesso porque eu precisava do material do espiritual. O material, eles fez de tudo para poder me ajudar, né? Me ajudar muito, muito mesmo. Mas eu precisava do espiritual também, né? Mas o que eles pôde fazer para mim, eles fez. Então, após eu ir lá para o Pastor Zé Gonzaga, como falei para vocês, fui lá para a filha do Pastor Zé Gonzaga, que chama Marli, o esposo dela que já dorme no Senhor, que chamava Zezinho, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha roupa, igual eu relatei, né? Ela arrumou umas roupas lá do marido dela e me deu, servia, né? Então aí começou a jornada. Morei no Pastor Zé Gonzaga, depois eu mudei para uma fazenda perto de Palminópolis. E ali nessa fazenda, eu cheguei ali, tinha um tanto de animal, né? E eu mancei isso tudo, mancei de carroça, aquela doidura, né? E lembro um dia que eu montei uma corda braba, peguei meu menino, pus na garupa, e ela dando pular, e eu fui obrigado a pegar ele e jogar por cima da cerca, lá no meio do pasto, né? Então a gente era muito sem ideia na época, muito sem ideia mesmo, né? A gente era muito afoito, né? E muito sem ideia. E ali naquela fazenda, era um ex-prefeito, um povo que tinha na época muito dinheiro. Eles quebraram, mas ficaram a fazenda lá e eu fui trabalhar lá, tirar leite. E lembro que um dia eles pegaram um cofre e levaram para aquela fazenda lá. E lá o povo danou para girar aquele cofre para roubar, né? Para roubar aquele cofre. E ali eu vi, falei para a dona da fazenda, e lá tinha um homem por nome de Elias, um baiano velho, era jagunço antigamente, mas morava lá. Não tinha como mandar embora, porque morava muitos anos, sabia de muita coisa deles. Eles arrumou esse Elias para ficar dentro da minha casa, para poder estar ali olhando esse cofre. E esse homem foi para dentro de casa, né, uma 12, e ali esperando. E naquela noite que ele foi, Deus fez dar um enxame de muriçoca lá, que aquele homem não aguentou ficar lá. Ele teve que ir embora, foi embora. Eu falei, não, pode deixar aqui eu mesmo. Olha isso aí, né? E minha menina mais velha, bem pequena, e um dia, essa menina minha dando chorar. A mãe dela pelejou com ela, não teve jeito, eu pelejei, não teve jeito, né? E ali eu peguei aquela menina e saí para a cozinha. Quando eu saí para a cozinha, tinha um rolo de cobre em cima do rabo do fogão, muito grande, que já era pro sul. Foi o prazo de ver aquela cobra, aquela menina dormiu, né? Então era um alerta, né? Deus usando dela para alertar a gente, né? Então ali naquela fazenda, várias vezes eu levantava, corria atrás desse povo querendo roubar esse cofre lá com espingarda na mão, crente. Teve um dia que na hora do culto, o pastor Nil Teodoro estava dirigindo o culto, o homem passou que queria roubar o cofre. Então eu peguei uma espingarda que tinha lá e saí correndo em rio. Então lá nessa fazenda foi uma luta muito grande, né? E de lá eu voltei para Pastor Zé Gonzaga de novo, né? Voltei para lá e de lá o genro dele saiu pedindo para fazer uma casa para mim. Fazer uma casa para mim e fez a casa, só que os tijolos era tijolo de segunda, né? Tijolo de ritia na hora da chuva. Mas nós moramos lá muito.
muito tempo. Moramos lá muito tempo nessa casinha. E depois resolvemos ir para o norte de Goiás, perto de Itapuranga, para frente lá. Nós fomos para lá, morar lá numa fazenda lá. Eu lembro que quando nós fomos para a fazenda lá, de parei com a fazenda que eu fui, o homem lá tinha uma marca escrita no quarto da vaca, Satã, né? E eu fui morar nessa fazenda lá, trabalhar lá. E lá, quando eu fui para mudar para lá, no dia de mudar para lá, um dia atrás, ou 2 dias atrás, eu peguei um papagaio bravo. Tinha quebrado a asa, eu peguei ele. E nós mudamos para lá e os trem, antes de arrumar, ficou lá numa área de um paiol, né? E eu esqueci esse papagaio dentro da gaveta do armário de madeira. E depois de uma semana que eu esqueci desse papagaio, eu lembrei desse papagaio. E quando eu lembrei desse papagaio, que eu fui lá pegar ele, que eu abri a gaveta, o papagaio já estava manso, né? Era bravo, estava manso. E ali o papagaio já veio me dando o pé, né? Então, quando eu peguei, pus o dedo que ele subiu, Deus falou para mim: eu vou fazer com você igualzinho você fez com esse papagaio. Eu vou trabalhar na sua vida, eu vou quebrar o ser, mas eu vou fazer um vaso do ser. Eu escutei aquela voz, morei ali por alguns tempos ali naquele lugar, voltei, retornei em São Domingos de novo, porque era um lugar que tinha casa lá, né? A gente morava lá. Então retornei para lá de novo. Muito gostador da igreja de São Domingos, demais da conta. Retornei para lá. E após aquela palavra que Deus falou comigo, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma diferente. Eu me lembro muito bem que um dia eu estava em casa e teve um homem lá que me fezou muito, e eu com a natureza brava ainda, mas Deus tinha falado que ia me quebrar, né? Eu peguei e pus no meu coração que mais uma vez, eu ia tirar a vida daquele homem, né? E ali eu fui para a beirada do rio Capivari, debaixo de uma ponte, fiquei o dia inteiro lá esperando esse homem passar, né? Com a espingarda, sem beber água, deparei com água, sem beber água, para jogar o homem dentro da água, né? Ele não passou. De tarde eu fui embora, passei na casa do pastor Zé Gonzaga, né? E cheguei em casa, que era perto do pastor Zé Gonzaga, não era longe não. Quando eu cheguei lá, me deu uma dor na boca do estômago. E aquela dor foi apertando. E quando chamou o pastor Zé Gonzaga lá para orar para mim, eu já estava arrastando no chão. Já não tinha mais fôlego. E na estrada, o pastor Zé Gonzaga viu, né? Deus mostrou para ele tudo, né? O que eu queria fazer. E quando ele chegou lá em casa, o meu primo Carlos chegou com um copinho de bolo, pensando que eu estava ruim do estômago, mas não era. Já era Deus trabalhando na minha vida. E ali, o pastor Zé Gonzaga fez uma oração para mim, né? E Deus usou ele para falar comigo naquela época. Que se eu consertasse, ele ia curar naquela hora. Mas se eu não consertasse, ele ia me levar. E eu fiz um conserto com Deus ali, na hora. E Deus me curou. Há poucos minutos depois, o meu primo chamou nós para ir jantar lá no tio Geraldo, que tinha mudado de lugar, né? E eu já estava bom. E aí passou uns 3 dias, eu pus no meu coração de novo que eu ia fazer mal para o homem de novo, né? E ali eu fui fazer uma cerca para Jandaia, lá uma cerca, uma estrada branca lá, uma estrada dupla, eu fazendo a cerca. E com aquela raiva no coração, aquele ódio no coração, né? E ali a mim deu uma dor de cabeça que meu olho pingava água e eu batendo na enxada e eu dizia: eu não falo para ninguém, não vou pedir ninguém para orar, porque senão Deus vai falar e eu não quero que Deus fale, né? Eu quero fazer. E passou ali mais ou menos ali para as 11 horas por aí, o pastor Zé Gonzaga chegou lá onde eu estava, montado num cavalinho, parou de frente a mim, ficou me olhando, mas não falou nada para mim. E as lágrimas pingando no chão, de dor de cabeça. Depois eu peguei
não aguentei mais trabalhar, fui embora. Fui embora. E lá, eu indo embora, eu descendo de a pé, encontrei o pastor Zé Gonzaga no carro dele que ia para Palmeiras. Ele parou o carro, olhou em mim e falou assim: ei, irmão Vaguinho, mas a teimosura é duro, né? Ser teimoso. Deus já falou que você, está falando com você e você está teimando, né? E ali ele foi embora. Eu, na hora também, não precisou nem de orar, né? Deus falou profundamente comigo, já larguei aquilo de mão e fiquei ali servindo a Deus. Deus falou que ia trabalhar na minha vida, né? Mas eu não pensei que era tão pesado desse jeito. Deus foi trabalhar na minha vida. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E ali eu fui, um dia, Deus falou que tinha um projeto comigo. Isso aí eu já estava pregando nas igrejas, Deus já me usava com mensagem profética. Então eu já estava um crente bem mais maduro ali, né? Vários lugares eu saí para pregar, já acompanhava o pastor Zé Gonzaga, ele ia pregar e eu ia mais ele. E um dia eu passei na porta da igreja, fui tirar um mel. Passei na porta da igreja e fui tirar esse mel. Eu e o meu menino, o Anderson, fomos tirar esse mel. E quando eu mandei ali uns 100 metros da igreja, veio uma voz no espaço: eu não tenho ser mais para isso, eu tenho ser para fazer a minha obra. Não tenho ser mais para mexer com isso aí não. Larga isso aí, larga, vai visitar alguém. Eu não tenho ser. Eu ouvi aquela voz, né? E parei, ouvi aquela voz e continuei. Chegando mais perto onde eu ia tirar o mel, a Deus falou mais forte comigo: eu não tenho ser para isso mais. Vai visitar, vai fazer a minha obra. Eu desci as vasilhas no chão, ouvi aquela voz, Deus falando comigo, mas permaneci, não dei ouvido não. Quando eu cheguei tinha uma cerquinha e o mel era pertinho. Quando eu cheguei na cerca, Deus falou mais forte ainda comigo. Mas assim mesmo eu não quis dar ouvido não. Falei: não, Jesus, só hoje eu tirei esse mel, eu não vou tirar mais. Irmãos, e fui tirar o mel numa árvore. E minha botina só tinha um buraquinho no dedinho assim, só ela, não tinha outro buraco. E eu dei uma machadada, quando eu cheguei lá, que eu dei uma machadada na árvore, eu vi quando um trem bicou no meu dedo. Quando eu lumiei para baixo, era um cascavel, tinha bicado no meu dedo. E ali ele recolheu para dentro da pedra. E ali eu já na hora, já larguei de tirar aquele mel, né? E fui, e já peguei as vasilhas, saí para fora, tirei a botina e meu pé já estava inchado. E eu fui embora, né? Aquilo doendo demais. Não dormi de noite, passei a noite numa arinha que tinha lá, né, numa rede, não dormi. No outro dia, o pastor Zé Gonzaga chegou lá, alguém contou para ele chegou lá, chamou eu para ir no médico. Eu falei para ele que não ia no médico, porque tinha acontecido aquilo por causa um ponto atrás. Vou botar um ponto atrás aqui, que o Espírito Santo está fazendo não lembrar. Quando a cobra me mordeu lá, eu ia de lá e eu vi Indiara, aonde eu moro hoje, a cidade. Lá era alta, eu vi aqui, porque a cidade lá dava para ver as luzes da cidade aqui de noite. Então eu vendo a luz da cidade, eu falei: Senhor, eu estou aqui porque eu sou desobediente. O Senhor falou comigo 3 vezes, mas eu sei que o Senhor não vai deixar eu morrer, né, com esse veneno, porque o Senhor disse que tem uma grande obra na minha vida, para mim fazer ainda para o Senhor. Então o Senhor não vai deixar eu morrer, então no médico também eu não vou. E fui embora, passei a noite inteira nessa rede, e no outro dia o pastor Zé Gonzaga chegou lá cedo, e falou para mim: vamos no médico? Eu falei: não vou não. Ele falou: fé dos outros a gente não mexe. Montou no cavalinho e foi embora. E deixou eu com aquela dor. E eu tinha tratado de trabalhar com um rapaz no outro dia, mas com a cobra tinha me pegado, é muito inchado. Aí já estava preta a perna, do joelho para baixo. Eu fui lá avisar ele que não ia trabalhar. Só que em vez de eu passar dentro, nos mataburros, em riba do mataburro, eu passava no buraco, caía dentro, tirava a moto, né, aquele sofrimento. Mas fui, voltei, né, e ali para as 2 horas da tarde, a Marli chegou, perguntou para mim se eu não tinha projeto que ia aos filhos. Eu falei que tinha. Falei: então se você quiser limpo ou sujo, meu pai está chegando para te levar para o médico.
E eu vim para o médico indiano, né? E aqui fiz aí os exames, fiz tudo, né? E o médico falou para mim, você está muito tranquilo. Eu falei, porque tem Deus na minha vida. Né? Enfiou uma agulha assim, debaixo da minha unha, fez contagem de sangue. De repente eu vi as enfermeiras passando com os lençóis, uns trem rápido. Eu pensei, tem alguém ruim aí. Mas o alguém era eu. Eu estava com 32% de veneno no sangue, né? Então estava muito forte esse veneno. Muito forte mesmo. E ali pôs soro e fez o tratamento, né? E ali no São Domingo, irmãos, eu mexia com trator, eu mexia com combate. Então ali eu trabalhava com homem e naquela época não tinha essa proteção de hoje que tem para mexer com veneno. Então ali eu fui intoxicado 12 vezes com veneno de lavoura, né? Fui ali, meu filho desmanchou várias vezes, mas Deus falou que ia trabalhar na minha vida, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida, muito forte, né? Ele tinha uma chamada, né, na minha vida, então ele começou a trabalhar muito forte na minha vida, né? E Deus foi trabalhando e dizia que tinha uma chamada para mim, né? Que tinha obra para mim, né? Então, e foi trabalhando na minha vida. E ali na região, todo mundo me conhece, né? Eu não vou falar detalhes de tudo, porque é muita coisa, né? Então eu estou falando que o Espírito Santo está fazendo eu lembrar, né? Mas é coisa demais que tem para trás, sofri demais para ser crente, né? Mas demais mesmo, mas graças a Deus que de conta de vencer Deus na minha vida. E ali Deus foi melhorando a minha vida, eu aprendi a trabalhar no Motosserra, depois fui puxar leite, né? Trabalhar ali puxando leite ali pro laticínio Capivari, que é o bom Marco Cabral, companheiro, amigo, né? Deus de infância, então sempre me ajudou também demais da conta, o bom Marco Cabral, mas muito mesmo. Ajudei ele a atravessar várias etapas de luta na vida dele, né? E ele me ajudou muito. E ali eu puxando leite, vai daqui, vai dali. Juntou o povo da região, que a minha casinha era muito ruim, construiu uma casa boa para mim, ali no São Domingo, porque assim, eu pensava que eu ia ficar lá toda a vida, mas só que Deus tinha outro projeto para mim. Fez a casa boa, pôs cerâmica, juntou, veio gente de Palmeiras, gente de lá, juntou muita gente da região para fazer essa casa para mim. Então, foi muito bom. Mas ali após 8 meses, nós moramos naquela casa, eu puxando leite e tudo, e junto com a família, tranquilo, abençoado, né? Mas afoito, né? Toda a vida afoito, toda a vida, né? Subir em Buriti para cortar folha, e represa de madrugada atrás de bicho, aquela correria, aquela loucura, né? Eu era desse jeito, né? Ali um dia, minha caminhonete vai e quebra, e eu saí, né, para arrumar um dinheiro para poder arrumar a caminhonete, né? Quando eu cheguei de tarde com o dinheiro para arrumar a caminhonete, a família minha lá ia embora, né? A companheira tinha desistido e ia embora, né? Sem falar nada, dormimos bem, de tarde, 5 horas, por aí, 4 horas, ela resolveu ir embora, né? E carregou meus filhos e foi embora, né? E eu procurei eles no outro dia, achei eles em Palmeiras. Era uma escolha dela, ela tinha ido embora, resolveu, né, viver outro estilo de vida, né? E foi embora. E eu fiquei já, né, aí uns 16 anos de casado, não esperava aquilo, né? Mas foi uma decisão dela, sofri demais da conta, que eu, mas meus meninos, né, era acostumado a brincar e pegar luta e aquela coisa, e eu não esperava que aconteceu, né? Então eu sofri muito com isso, sofri muito. Tem uns vídeos aí para trás aí que os irmãos podem olhar que eu tenho um olho bem pequeno e tenho a boca puxada para um lado. Nessa época foi um pré-infarto que me deu, né? Mas e fiquei ali, né? Andando para um lado e para outro, caçando uma solução, não achava, né? Fiquei 30 dias ali naquela casa. E Deus falou comigo que era para mim sair de lá e que ele tinha, né, tinha preparado algo para mim. Eu saí, fui para Tumbiara,
depois vim para Indiara, né? Peguei uma carta do pastor Zé Gonzaga e mudei de lá. Mas sempre o meu coração ali naquele lugar, muitos anos, uma vida naquele lugar ali, né? Os irmãos muito bons, então a gente queria estar sempre ali, mas Deus tem um tempo determinado na vida da gente, e Deus determinou que eu viesse embora, né? Vim embora para cá, para Indiara, fiquei 2 anos e 4 meses só, né? Orando a Deus, alugava um barracão, mas sempre eu comia na casa de uma irmã minha que mora aqui, né? O meu cunhado, Claudinei, o Dinei, que nós falamos, né? A Leila, que é minha irmã, me ajudou demais na conta aqui, e os irmãos também continuam me ajudando, aconselhando e falando, né? E lá um dia, né? Deus preparou um casamento pra gente, né? Uma menina nova, e na época eu não queria, porque eu já estava bem nos 40, e ela era bem nova, né? E ali Deus falou para mim que era ela, né? Então, quando Deus falou para mim que era ela, eu não queria, né? Porque pode ser muito nova. Mas Deus falou que era ela. Então, irmão, eu vim, aí Deus já tinha me quebrantado demais na conta, né? Foi muito doído para mim, mas Deus tinha que fazer aquilo porque eu era um homem muito duro de coração, muito duro mesmo, né? Então, quando Deus começou a trabalhar aí na minha vida, vim para cá, voltei no pastor Zé Gonzaga e disse: olha, Deus mandou eu fazer seu casamento e dar a janta do seu casamento. Então, glória a Deus, marcamos, casamos, ele deu a janta, igual ele falou, fez o casamento, deu as bênçãos na igreja, né? E eu, mais a companheira nova, começou outra caminhada, né? Começou outra jornada. E ali a gente gostava demais do São Domingo, por causa dos irmãos muito bons, voltando o São Domingo. E nós fomos morar numa casa perto ali da igreja. E ali, eu mais a companheira, né? Não tinha menina. Mas no dia que nós casamos, Deus falou que ia dar um casal de filhos para nós. No dia que casou, Deus falou que nós ia ter um casal de filhos. E usou o pastor Zé Gonzaga para falar com nós naquele dia, né? E ali nós lá em casa, tranquilo, um dia chega lá o pastor Joe e o pastor Zé Gonzaga me chamando para dirigir uma igreja, num assentamento na Baixa Fria, perto, 32 quilômetros de Indiara, né? E nós foi para ali dirigir a igreja, não tinha experiência, mas era uma chamada de Deus. Nós foi pastorear essa igreja, pastoreamos essa igreja ali 1 ano, né? Foi aonde a minha esposa ficou grávida. O recurso financeiro da gente era muito pouco, né? Mas ali cumpriu várias promessas na nossa vida ali, né? Ali Deus fez muita coisa por nós ali, né? Ali Deus abençoou nós grandemente. E como nós não tinha nada, eu saía 32 quilômetros, largava ela lá, né? Então resolvemos conversar com o pastor e deixar de dirigir a igreja ali, né? Tem tanta gente, na época a gente não queria deixar de dirigir, a gente queria um recurso a mais para poder a gente dar um conforto para a criança que estava chegando, né? Mas eles ali não teve condições de me atender naquela época, naquele dia, né? Então saindo dali e viemos para Indiara, né? Viemos para Indiara e Deus falando: olha, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu quero você para trabalhar para mim. Só que eu não tinha no coração que eu podia dar conta de fazer obra para Deus igual ele queria. Eu me achava muito pequeno, mas várias vezes já orava para os outros, Jesus curava, mensagem profética e muita coisa, mas eu achava ele muito pequeno para mexer com igreja, com pastorear, né? E saí, fui trabalhar numa granja e lá Deus começou a falar comigo fortemente, né? Lá eu fiquei com pressão alta, lá eu problema de coração, lá, né, mais uma vez Deus me passou no engenho lá naquele lugar. Vim embora para Indiara, fiquei aqui e apareceu um pastor de Palmeira me convidando para começar aqui, né, dar sequência, um campo que estava começando aqui e o irmão que estava começando deu câncer. Então me chamou para poder dar sequência aqui. Eu fui, né, ele alugou uma casa, nós alugamos uma casa e ali nós foi dirigir o culto
na área da minha casa. E ali naquela área, Deus abençoando, as pessoas voltando para a igreja, e a gente foi dirigindo, e orando a Deus, e um dia eu tive um sonho de uma água que saía da igreja, saía da casa e corria para um lote lá embaixo. De repente compramos aquele lote, né, aterramos, foi 42 caminhões de terra, construindo ali uma igreja. Né? Quando ela estava com a ferragem em cima já para tampar, né, eles resolveram colocar um irmão dele e dispensou nós. Disse que nós podíamos pegar descendo. Né? Então nós, sem saber o que fazer, nós saímos de Indiara, né? Porque toda a vida eu trabalhei em roça, então não sabia mexer com nada em cidade. Voltei para a roça de novo. Eu mais a minha esposa voltamos, os irmãos que congregavam com nós, nem foi o pastor, foram os irmãos, né? Naquela época fez uma cesta para nós, pagou o caminhão para nós foi para uma fazenda perto de Palmeira. Chegamos ali, colocamos nosso trem no meio do capinzal ali, né? E foram limpar a casa, que a casa tinha muito poste no seio, esses trem. E o irmão arrumou para nós ali de bom coração, né? A casa estava parada e nós moramos ali. Mas de repente nós voltamos mais para perto da igreja de São Domingos de novo. Nós voltamos para ali, né? E ali nós fomos morar numa fazenda ali perto do pastor Zé Gonzaga, na fazenda do irmão João Quinca, né? E ali o Deus começou a trabalhar na nossa vida, abençoar nós. E ali tinha um pastor que já estava parado, né, de dirigir igreja, né, pastor João Tavares. O pastor João Tavares me aconselhou demais da conta, né? Ele viu a chamada que eu tinha na minha vida, então ele dizia, irmão Vaguinho, registra o ministério para você, né? Os irmãos gostam de você tem uma chamada. Se eu fosse novo igual você, eu fazia isso. Eu não faço hoje porque eu já estou velho, parei de dirigir igreja. Me aconselhou demais, um homem que me aconselhou demais, né? E ali, ele tinha ali no terreiro dele ali, ele tinha uma vaca. E aquela vaca tinha um problema no olho. Ele foi e me deu ela. E ela tinha acabado de desmamar. Eu peguei e fui, comprei uma ração para aquela vaca. Eu comecei a dar ração para aquela vaca e aquela vaca começou a dar leite. A vaca dava 20 litros de leite ali. E nós tínhamos ganhado mais umas ali para nós tirar leite, então a nossa vida ali começou a melhorar. Mas antes disso, os irmãos de Indiara, que sempre foi um povo acolhedor comigo também, demais, né? Região toda, pegava e levava cesta para nós, povo muito bom, ajudava nós demais, toda a vida, graças a Deus. Deus usou muita gente para me ajudar, né? Toda a vida, graças a Deus. E Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? E nós rodou, fomos para a fazenda, né? Pelejando, e Deus falando comigo direto. Olha, eu não tenho você mais para trabalhar com o homem, eu tenho você para trabalhar na minha obra. Mas sempre eu achava eu muito pequeno para mexer com igreja, mexer com obra, mexer com gente, o estudo muito pouco, né? Apesar que Deus me levava para orar para advogado, para juiz, para tanta gente, pregar o evangelho, mas eu achava eu pequeno para mexer com igreja assim, né? Mas já tinha passado em 2 igrejas, Deus tinha aprovado no ministério, né? Eu já tinha dirigido, sido pastor, né? E eu pensando, gente, como que eu faço, né? Como que eu faço para... E os irmãos pelejando comigo, para mexer com igreja. Aí lá um dia, Deus colocou no nosso coração, meu mãe da minha esposa, né? Que nós ia registrar o ministério. Nós tínhamos uma casa em Carlândia, vendemos essa casa, nós tínhamos um carro, vendemos esse carro. E começamos a mexer com a igreja, registramos, compramos aí os material para poder trabalhar na obra, mas nós não estávamos conseguindo. Logo que pegou o registro, veio a pandemia, né? E a gente pelejando, mas o ministério ficou registrado, né? Então, agora a gente vai terminando aqui essa parte desse testemunho, né? Deus abençoe os irmãos de uma forma especial, né? E na próxima etapa nós termina aí o testemunho, né, na nossa vida. Mais uma etapa nós termina aí, né? Que isso tudo serve de edificação para mim hoje, né? É o que o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar.
e serve também para alguma pessoa. E que Deus abençoe, né? Vai aí, compartilha esse vídeo aí, né? Testemunho forte, né? Inscreve aí no nosso canal, ajuda nós, isso é para chegar mais longe, irmão. Esse canal vai ser um canal de oração, igual os irmãos viu para trás aí, né? Amanhã nós não vai gravar testemunho, amanhã nós vamos orar com os irmãos, né? Então isso aí é o que Deus tem feito na minha vida, né? Aleluia, hoje eu sou pastor, graças a Deus, né? Deus tem trabalhado na minha vida fortemente. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.